Jesus. Glória a Deus, aleluia! Shalom a todos, que Deus abençoe grande e abundantemente a cada um de vocês, abençoe as vossas vidas, os vossos lares, as vossas cidades, tudo e todos que levam o vosso nome, no nome de Jesus, Rei da Glória. Estamos de volta com mais um devocional de número 15, aleluia! Estamos, glória a Deus, entregando mais este devocional, compartilhando, falando daquilo que o Senhor está falando, daquilo que temos ouvido, percebido do Senhor, sobre a terra, falando a criação, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E hoje nós iremos romper com o caráter de Esaú. Esaú, quem foi Esaú? Qual o caráter manifesto por ele? Lembrando que estamos rompendo com todo o caráter distorcido pelo engano do pecado. O pecado ele distorce caráter, ele distorce mentalidade, ele distorce cultura, ele distorce intenções, distorce pensamentos, distorce sentimentos. Há uma frase que as pessoas costumam dizer: mas fulano é uma boa pessoa, ciclano é uma boa pessoa, fulana, ciclana são excelentes pessoas. Certo? Elas ou eles, né, já foram justificados, nasceram de novo, já saíram de debaixo da escravidão do pecado, debaixo da influência das trevas. Se não, se ainda estão em trevas, se ainda estão escravos do pecado, debaixo do jugo de escravidão do pecado, até as boas obras que estes praticam são distorcidas. É distorcido pelo engano do pecado, é distorcido pelo pecado. Então, até as boas ações, as boas atitudes que estes praticam são com intenções erradas, contaminadas. É por isso que a palavra do Senhor diz que a tentativa do homem em agradar a Deus é como um trapo de imundícia, é como um absorvente sujo, usado. Então, é algo fétido, é algo desprezível, é algo podre. Por quê? Porque está contaminado. Está contaminado pelo engano do pecado, está contaminado pelas convicções de trevas e não pelas convicções da luz do reino de Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso, que não basta ser bom, não basta fazer coisas boas, falar coisas lindas, certo? É preciso de fato nascer de novo. É preciso de fato aceitar sobre a vida a justificação que vem por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É preciso fazer isso. E assim recebemos a mente de Cristo. E quem é a mente de Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a mente de Cristo.
habitando dentro de todo aquele que crê. E este Espírito, o Espírito Santo, ele vai produzindo fruto chamado fruto do Espírito. Vai trazendo amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, temperança, domínio próprio, mansidão. São 9 gomos que este fruto possui. Então ele vai gerando em nós o caráter de Cristo. Assim, as nossas convicções, nosso caráter, a cultura, a mentalidade, as intenções, os sentimentos e os pensamentos vão sendo transformados. É por isso que o Senhor, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor nos ensina a não sermos conformados, amoldados, conforme o sistema deste mundo. Mas nós devemos ser transformados pelo Espírito Santo em nossa mentalidade. Assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é preciso que nós nos deixemos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa mentalidade. E uma vez que a nossa mentalidade é transformada, nós temos toda a capacidade de transformar a nossa realidade, transformar o sistema ao nosso redor, o território em que estamos inseridos, conforme a vontade de Deus, conforme a mentalidade dos céus, a cultura dos céus, o caráter dos céus, as intenções dos céus, os sentimentos dos céus, os pensamentos dos céus. Por isso que o Senhor nos ensina lá em Filipenses, capítulo 2, que nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que houveram em Cristo Jesus. E nós estamos fazendo isso, nós estamos nos posicionando desta forma. Estamos há 15 dias rompendo, há 15 dias rompendo, jejuando, rompendo com caráter distorcido pelo engano do pecado, porque é desta forma, queridos. Muitas pessoas entregam as suas vidas a Jesus, são justificados por Ele, recebem a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro deles, porém estes não desenvolvem, não se deixam ser desenvolvidos pela mente de Cristo. Estes resistem ao Espírito Santo de Deus. E nós não podemos resistir ao Espírito Santo, nós temos que nos deixar ser guiados por Ele. Amém? Não podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Temos que nos deixar ser guiados por Ele. Então, muitos se deixam ser guiados pela carne, pela própria alma e não pelo Espírito Santo. Aquele que se deixa ser guiado pelos próprios sentimentos, pensamentos, convicções, pela tradição que recebeu, pela cultura natural que recebeu, esses estão caminhando em um caminho de morte, que parece direito, parece bonito, parece perfeito, mas no fim é morte. E o salário do pecado é a morte, porque é caminho de pecado. As atitudes, elas podem ser bonitas, podem ser belas aos olhos, mas as intenções são pecaminosas. Então tem muito filho de Deus, tem muita filha de Deus que, mesmo tendo recebido tudo o que é preciso para romper e caminhar em uma novidade de vida, estes resistem e insistem em caminhar, em permanecer caminhando uma velha vida, em convicções antigas, naturais, não se deixam ser moldados, guiados conforme o padrão dos céus. Então, nós estamos jejuando. Uma vez que jejuamos, nós estamos humilhando a nossa alma, nós estamos submetendo a nossa alma ao governo do Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso espírito. E aí nós passamos o quê? A ser governados pelo Espírito Santo. Uma vez que jejuamos, nossa carne, entendam carne como alma, certo? Sempre gosto de trazer e fixar isso aos nossos entendimentos, em nome de Jesus, ao nosso entendimento, que toda vez que a palavra de Deus se refere à carne, está se referindo à alma e não à matéria.
Matéria é uma coisa, carne é mente carnal. Está se referindo à mente, alma, certo? A alma é o centro das emoções de todos os seres humanos. E então o jejum ele humilha, ele abafa, ele vai apagando, ok, a alma, de maneira que o espírito ele vai sendo fortalecido e ele pode agora livremente estar governando. A alma não fica lutando e vencendo o espírito, mas o espírito subjuga a alma e passa a governá-la. Por isso, quando jejuamos, nós nos tornamos mais sensíveis, ficamos mais sensíveis ao mundo espiritual. Amém? Ficamos mais sensíveis à voz de Deus, ficamos mais sensíveis à voz da nossa liderança, ficamos mais sensíveis aos seres celestiais, aos seres espirituais da luz. Também ficamos sensíveis às trevas, mas não para interagir com eles, né, de modo que sejamos guiados, mas para identificá-los. Eles se revelam de uma forma facilitada. Por um exemplo, quando temos uma vida jejuada, quando temos uma vida de consagração ao Senhor, quando alguém chega perto de nós oprimido, oprimida por demônios, estes, na nossa presença, sem falarmos nada, eles se manifestam. Não precisa dar um comando dizendo se manifesta agora em nome de Jesus. Não. Estes se manifestam. Estes vêm à luz de uma forma muito extraordinária. Né? O que é isso? Porque se tem uma vida consagrada, uma vida jejuada, caminha no espírito e não na carne. Então, destes 21 dias, nós estamos desta forma, rompendo em áreas de nossas vidas. Estava ainda há pouco falando com uma querida filha, querida pastora Evelyn. Nós rompemos, nós estamos rompendo. Tem sido dias extraordinários, dias difíceis? Sim, muito difíceis. Muito, muito, mas muito mesmo. Quando eu falo muito, entendo, é muito difícil mesmo. Dias difíceis, mas tem valido a pena. Temos rompido, temos crescido, temos amadurecido, temos sido alinhados, temos de fato experimentado a perfeita vontade de Deus o Pai no Espírito. E assim que terminarmos este jejum, nós iremos começar a ver do Espírito se materializando no natural. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que este primeiro momento há alguém que estava necessitando ouvir isso, entender isso, que estava perguntando a Deus em oração: Senhor, eu não estou entendendo por quê. Eu estou jejuando, eu estou alinhado, eu estou alinhada, e mesmo assim todas estas coisas me têm ocorrido, eu tenho passado por isso. Agora você sabe, o Senhor me usou para trazer resposta a você, para trazer entendimento a você. Amém? Vamos romper agora com o caráter de Esaú. Peço que coloque, por gentileza, a mão no seu coração e do fundo da sua alma declare: Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro o meu espírito para receber a revelação da sua palavra, da palavra de Deus, o Pai, e ser confrontado, e ser impactado, e ser curado, e ser liberto, e ser salvo, e ser transformado por esta revelação, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Declare o seu melhor amém, no nome de Jesus, e vamos rompendo. Gênesis capítulo 25, por favor, abra sua Bíblia. Vamos ler do verso 21 até o 34. Vamos entender um pouquinho de onde saiu Esaú, como surgiu, certo? Quem ele era. Vamos entender. Escrito está: E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: Se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão de tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo,
todo ele peludo, como uma veste de pelo, e chamaram seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou o calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos, quando ela o gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo, estava com muita fome. E Esaú disse a Jacó: Dai-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom, quer dizer vermelho. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele lhe jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Vamos observar o caráter de Esaú, filho mais velho, primogênito de Isaque com Rebeca, irmão de Jacó. Jacó era o caçula, era o mais novo. Esaú tinha por direito, por ser o primeiro, o primogênito, o primeiro a sair do ventre de sua mãe, o primeiro filho de seu pai, a primogenitura, direito à primogenitura. E primogenitura significa a bênção dada ao primogênito, ou aos primogênitos, ou aos primeiros, aqueles que são primeiros. E esta bênção conferia a este, né, que recebia esse direito, porção dupla da herança, da bênção, certo? De tudo aquilo que o pai possuía. Unção, autoridade e etc. E o primogênito deveria dar seguimento às promessas que haviam sobre os pais, né, o homem. E tudo isso estava sobre Esaú. Esaú era neto de Abraão. Então, as promessas que foram feitas a Abraão foram transferidas a Isaque quando Abraão morreu. Isaque, ele já possuía 60 anos, ok? E estava chegando o fim da vida dele. Então, as promessas que ele herdou do seu pai, Abraão, iriam ser transferidas para o primeiro filho. Nesse caso, Esaú. Esaú, ok? Porém, Esaú desprezou todas estas coisas. Esaú desprezou o seu direito. Desprezou o seu direito a ser o primeiro. O seu direito de ser o primeiro. O seu direito de receber dupla honra, dupla bênção. De ser herdeiro da promessa. Ele desprezou. Ele desprezou. Ele vendeu, trocou, barganhou por uma refeição. Pão, um ensopado vermelho, certo? Para saciar ali um apetite, uma fome. Estava com fome. Ele desprezou. Vejam bem, o caráter de Esaú era um caráter de desprezo. Aquilo que era importante, Esaú desprezava. Aquilo que era direito dele, ele desprezava. Meu Deus do céu. Ele desprezou a primogenitura. Não somente a primogenitura, primeiro isso, depois ele desprezou as ordens dos seus
dos seus antepassados. De Abraão foi transferido também a Isaac, e Isaac transferiu a ele, Esaú, e ao seu irmão mais novo, chamado Jacó. Qual era a ordem? Que estes não tomassem para si mulheres estrangeiras, mulheres que eram daquela terra em que eles estavam habitando, peregrinando. Eles deveriam se casar com mulheres da sua parentela, mulheres que tinham uma linhagem sanguínea, né, semelhante às dele, que era um povo que não era idólatra, que era um povo que não estava contaminado pelo engano do pecado. Eles deveriam casar-se com mulheres que Deus iria separar para eles. Mas o que Esaú fez? Ele foi passeando pela terra de Canaã, ele tomou duas mulheres, e a Bíblia diz que elas duas foram amargura de alma para os seus pais. Esse era o caráter de Esaú, um caráter de desprezo, que desprezava. Mas ele não desprezava aquilo que era errôneo, aquilo que era pecaminoso, aquilo que era incorreto. Não, ele desprezava aquilo que era correto, aquilo que era eterno, aquilo que era santo, aquilo que era justo, aquilo que era íntegro. Este era o caráter de Esaú. Desprezou os seus direitos. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus têm, mesmo depois de recebido Jesus, manifesta esse caráter, um caráter de desprezo, que desprezam os mandamentos do Senhor, que desprezam a palavra de Deus, que não buscam conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam a comunhão com Deus, que não buscam, que não valorizam o tempo de busca em oração, por intimidade, relacionamento com Deus. Quantos filhos de Deus desprezam o jejum, desprezam a prática do jejum, juntamente com a oração. Desprezam porque têm fome. Desprezam porque amam mais a comida do que a Deus. Amam mais satisfazer os seus apetites, os seus desejos, do que satisfazer a expectativa de Deus, ou as expectativas de Deus, que é que nós jejuemos, que nós busquemos Ele em oração e jejuns. Quantos filhos de Deus desprezam todos estes direitos que foram conquistados por Jesus Cristo ali naquela cruz, que era o único Filho de Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Romanos capítulo 8, está escrito, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Roma, que Jesus é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Ele esteve morto, morreu como único filho, unigênito, mas quando ressuscitou, ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. Então ele conquistou como primogênito direitos para nós. Então agora nós podemos conhecer a vontade de Deus, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, podemos ouvir a voz de Deus. Muitos filhos de Deus têm desprezado todo esse direito. Quantos filhos de Deus desprezam os princípios da palavra, os princípios do reino de Deus, como honra, como lealdade e fidelidade, santidade, verdade, amor, comunhão, unidade, serviço, justiça, integridade, zelo, paz, piedade, misericórdia, mansidão, princípios, serviço. Quantos filhos de Deus têm desprezado estes princípios? Têm desprezado os princípios financeiros, primícia, dízimo, semente,
oferta, voto, semeadura, oferta de justiça. Declarando, alegando que não precisa disso. Quantos filhos de Deus têm desprezado os caminhos, os princípios que atraem as bênçãos do Senhor sobre a vida dos filhos dele? Desprezado, tem trocado, tem negociado, tem vendido por tão pouco. E mesmo que fosse muito, não seria suficiente, não valeria a pena. Quantos têm desprezado a voz da sua liderança, a voz do seu apóstolo, a voz do seu pastor, do seu bispo ou do seu missionário, enfim, a voz do seu líder espiritual, para ir ouvir pessoas que concordam com os seus desejos, maus desejos, com os seus apetites, com as suas vontades. Ficam selecionando a quem ouvir. Por quê? Porque concordam com estes. Porque estes alimentam o ego, estes saciam o apetite por pecar. Estes liberam os pratos da iniquidade e do pecado e dos maus desejos através do liberalismo teológico ou do legalismo teológico. São dois extremos. Então, quantos têm trocado? Têm desprezado aquilo que é de extrema importância? Precisamos romper com este caráter. Precisamos romper já, precisamos romper agora com este caráter que despreza o que é correto, o que é bom, o que é santo, o que é justo, para abraçar aquilo que é errado, aquilo que é injusto, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é terrível. Tudo por causa de apetites, de desejos naturais. Precisamos romper com este caráter que troca as coisas eternas por coisas momentâneas. Não podemos fazer isso. Depois não adianta chorar. Depois Esaú chora. Por quê? Porque o seu irmão mais novo, sim, aquele que comprou a primogenitura dele, recebeu a bênção, a dupla bênção. Depois ele chorou amargamente. Depois ficou irado, com raiva, quis até matar o irmão, planejou até matar o irmão. Não adianta depois, uma vez que desprezamos aquilo que é eterno, em troca daquilo que é passageiro, depois não adianta chorar amargamente, chorar copiosamente, pedir pelo amor de Deus, Pai, me abençoa. Se eu não tenho nenhuma bênção para mim, não guardou nenhuma bênção para mim, depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta. Também não adianta se rebelar. Esaú, depois que viu seu pai abençoando o seu irmão Jacó, seu irmão mais novo, abençoando pela segunda vez, ele saiu rebelado, em rebelião. E a Bíblia diz que ele foi até as filhas de Ismael. Olha só, foi até as filhas do seu tio, irmão do seu pai. Ismael era irmão de Isaac. Foi até lá e tomou mais 2 mulheres para si. Meu Deus do céu. Então, foi pegar mulheres até era parente, sim, mas não era da mesma linhagem, era de uma outra linhagem, né? Era de uma linhagem escrava, porque Ismael era filho de Agar, né? Da escrava Agar, que era egípcia, juntamente com Abraão. Estamos entendendo? E ele foi só de birra, rebelado, tomou mais 2 mulheres para si. Desobedecendo novamente, só de birra. Depois não adianta fazer isso. Precisamos receber o caráter de Jesus, a mentalidade de Jesus, a cultura de Jesus, os sentimentos, os pensamentos, as intenções, as vontades de Jesus. Precisamos. E qual era o caráter de Jesus?
Jesus, ele não desprezava as coisas, ele não desprezou e não despreza as coisas eternas pelas coisas momentâneas. Houve um momento que Jesus estava no casamento, ele foi convidado juntamente com seus discípulos e ali estava ocorrendo a celebração quando de repente chega a notícia, a mãe dele, Maria, vai até ele e diz assim: filho, acabou o vinho. O que a mãe dele estava dizendo? Olha, acabou o vinho, né? Você precisa fazer alguma coisa. Era algo momentâneo, era algo terreno, mas Jesus ele não estava ali se movimentando por aquilo que é terreno. Ele estava se movimentando pelo que é eterno. Ele olhou e disse assim: que tenho eu a ver com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E quando chegou a hora, a mãe dele disse a todos os servos: olha, façam o que ele pedir. E aí o Senhor Jesus pediu para encherem vasos, né, talhas, grandes vasos de barro esculpidos, encherem de água. E os servos daquela casa, que estavam servindo naquela casa, encheram. E aí depois Jesus, tendo, né, ministrado, disse: agora tomem e levem ao mestre-sala. Mestre-sala era um contratado ali da festa para degustar o vinho, para então aprovar, uma vez que o vinho fosse aprovado, fosse servido aos convidados, ok? E eles levaram achando que era água, mas quando o mestre-sala tomou, era vinho. Tanto que o mestre Sala tece um comentário dizendo que todo casamento, né, o que acontece? Eles primeiro dão o vinho, o melhor vinho, né, primeiro o melhor vinho, e quando as pessoas estão já bem felizes, né, devido ao vinho, ter o alcoólico do vinho, e ali vem trazendo o vinho de qualidade menor, que é o vinho ruim, né, o de menor qualidade. E aí quando ele bebeu desse vinho, o mestre Sala disse: olha, em todo casamento, não é assim que se faz. Primeiro vem o vinho bom e depois vem o vinho, né, de menor qualidade. Mas vocês até então haviam dado o vinho de péssima qualidade, porque este vinho é o melhor vinho da festa. Então, o vinho que Jesus transformou, né, da água, ele fez vinho. Meu Deus, foi o que surpreendeu um grande degustador especialista em degustação de vinhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. O primeiro milagre que ele operou. E, e ele não se moveu por aquilo que era terreno, ele se moveu por aquilo que é eterno. Ele esperou a hora certa, o tempo certo, o momento certo para fazer aquilo que é vontade de Deus. Jesus não vivia para satisfazer suas próprias vontades, seus próprios desejos. Ele não vivia para saciar os seus próprios apetites. Por isso que ele não pecou. O, 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 o pecado, a raiz do pecado, queridos, está em querermos satisfazer os nossos próprios apetites. Aquele que vive para satisfazer os seus próprios apetites, estes estão em caminho de pecado. Jesus vivia para satisfazer a vontade de Deus. Quero mencionar mais este exemplo, este relato, quando Jesus estava ali à beira do poço e ele teve aquele encontro com a mulher samaritana e os seus discípulos saíram para comprar alimento. Né? Ele estava em Samaria, saiu para comprar alimento ali nos povoados vizinhos, né? Dentro da cidade, porque o poço ficava fora da cidade. E Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana, se revela a ela como o Cristo de Deus, o Messias que haveria de vir, e ela é impactada, e ela sai curada, sai, né, cheia do Espírito Santo, cheia de vida de Deus para poder testemunhar que ela encontrou o Cristo. E quando ela sai, os discípulos estão vendo que eles estão terminando a conversa, né? Ela vai saindo, e aí eles dizem: mestre, come, porque eles trouxeram alimento. Disse: mestre, come. Ele disse: eu tenho uma comida muito melhor do que esta. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E aí os discípulos não entenderam. Eles falaram: oxe, alguém trouxe alimento para ele e nós não percebemos? Estamos entendendo? Então Jesus vivia para satisfazer os desejos de Deus, a vontade de Deus, e não as suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Hoje precisamos romper
Porque prestem atenção nisso. Quando nós vivemos para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades, os nossos sonhos, nós desprezamos os desejos, as vontades e os sonhos de Deus. Quantos filhos têm feito isso? Têm tido esse caráter de Esaú, desprezando os sonhos, as vontades, os desejos de Deus, propósito de Deus. Está na hora de rompermos. Não podemos desprezar o direito que Jesus conquistou para nós naquela cruz por meio da sua morte e ressurreição. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro por mim, eu oro pela minha casa, minha família. Eu oro por estes que me ouvem agora, estes que me ouvirão, Senhor, por meio da gravação. Em o nome de Jesus, eu oro pela família deles. Eu oro por cada ministério, pelo meu ministério, aqueles que estão debaixo da minha autoridade, pelos demais ministérios. Em nome de Jesus, agora, nós rompemos com o caráter de Esaú. Nós rompemos com a mentalidade de Esaú. Nós rompemos com os sentimentos, os pensamentos, as intenções, os desejos e a cultura de Esaú. Uma cultura, um caráter que despreza aquilo que é eterno para satisfazer aquilo que é terreno. Nós rompemos agora em nome de Jesus, tomamos para nossas vidas, em nossas vidas, o caráter de Jesus Cristo, os pensamentos do Senhor Jesus Cristo, os desejos, as intenções, a cultura, as vontades de Jesus, que é de satisfazer o que é eterno, desprezando o que é terreno. Em nome de Jesus, se movendo pelo que é eterno e não pelo que é terreno. Nós não abriremos mais, Senhor, mão daquilo que é eterno, do nosso direito, dos nossos direitos que foram conquistados naquela cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Em nome de Jesus, rompemos. Amém. Amém? Declare seu melhor amém. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, o Rei da Glória. Quero fazer aqui alguns convites, tá bom? Rapidamente. Agora, quarta-feira, nessa próxima quarta, você que está me ouvindo na terça, amanhã, certo? Nós teremos, amanhã é dia 17, nós teremos quarta profética, ali na Embaixada do Reino. Fica na Avenida Nazaré Filgueiras, número 29 e 23, bairro Alvorada. Se você mora em outras cidades, outros estados, outras nações, você pode estar conectado conosco através do canal do YouTube, @APN Church. Church significa igreja em inglês, tá bom? APN Church, certo? A partir das 19h30 do horário local, 20h30 do horário de Brasília, amém? Conecte-se conosco, vai ser uma bênção. Nós estamos em uma série extraordinária chamada A Mega Igreja. Nós estamos edificando a maior igreja do norte do país. Tá bom? A igreja tem 4 vezes o tamanho do Maracanã, que irá comportar mais de 400 mil pessoas sentadas, discípulos de Jesus. Vai ser algo extraordinário, já é algo extraordinário. E nós estamos visualizando isso no Espírito e trazendo do Espírito. Nós estamos vivendo para satisfazer desejos eternos, vontades eternas, que é do Pai. E a mega igreja já é uma realidade em nome de Jesus. Quero também te encorajar a enviar os seus jovens. Você que é jovem, venha conosco também. Avenida Nazaré Filgueira, número 29 e 23, bairro Alvorada. Encontro dos jovens inconformados. Meu Deus do céu, nós já somos, em nome de Jesus, mais de 49 mil jovens inconformados, cheios do Espírito Santo. Então venha aprender, venha estar em comunhão conosco, venha estar em comunhão juntos. Nós juntos iremos estar em comunhão com o Senhor. E grandes coisas o Senhor tem feito no nome de Jesus. Os jovens têm operado grandes coisas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. São apaixonados pela presença, apaixonados pela glória. Meu Deus do céu, coisas maravilhosas o Senhor tem feito no meio dos jovens, da juventude. No nome de Jesus. É para todos os jovens com menos de 99 anos, tá bom? Jovens não casados, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E sexta-feira nós teremos, lá na Embaixada, tá bom? Avenida Nazaré Filgueira, número 29 e 23, bairro Alvorada, encontro de filhas a partir das 19 horas. Amém? 19 horas. Mulheres, filhas preciosas,
venham encontrar suas irmãs, venham estar se conectando com mulheres que querem mais, querem transbordar na presença, na glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória, tá bom? Vai ser extraordinário o que o Senhor vai fazer. Também, você que gosta de buscar o Senhor, e você que não gosta, mas tem sido chamado, impelido pelo Espírito Santo de Deus a buscar Ele nas madrugadas, a buscar o reino de Deus nas madrugadas, neste sábado, dia 19, nós vamos ter imersos na presença do Pai. É uma espécie de vigília. Não é uma vigília, mas é uma espécie de vigília muito melhor do que vigília. Amém? Nós vamos estar imersos a partir das 23 horas do horário local até as 3 da manhã, no nome de Jesus, buscando a face do Papai, mergulhados na presença dele. Grandes coisas o Senhor tem feito em nós, e por nós e através de nós, por isso estamos felizes. E domingo nós temos o culto com a família, né? Em espanhol, a partir das 8h30 da manhã, certo? Mesmo endereço. E à noite, às 18 horas, nós temos o culto com a família em português. Amém? No nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, esses convites estão sendo feitos, tá bom? Te encorajo, no nome de Jesus, a vir conhecer aquilo que o Senhor está fazendo em nós, por nós e através de nós, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo devocional. Vamos firmes, continuando rompendo. Amém? Shalom, shalom. Amo vocês.